Já estamos gravando. Então, a célula, o coração, falando especificamente do coração, o coração possui na sua estrutura, basicamente, célula muscular. 99% dessas células têm capacidade contrátil, né? Que para realizar o papel do coração de gerar força para bombear o sangue, gerando assim débito cardíaco. Esse é o papel do coração. Mas no coração tem 1% de células que elas são especiais, né? Elas são células cardíacas, não é outro tipo de tecido, então é um tecido muscular, não contráteis, com despolarização espontânea. É o nosso sistema de condução. Vocês já ouviram falar de nódo sinusal, feixe de His, fibras de Purkinje? Esse tecido, né, que a gente chama de tecido excitocondutor, ele é composto por esse 1% de células cardíacas não contráteis, com despolarização espontânea. O que é isso? Essas células são capazes de gerar a sua própria atividade elétrica e conduzir, primeiramente, essa atividade elétrica por esse tecido especial, tecido condutor. Se a gente pegar um tecido cardíaco, né, uma lâmina de tecido cardíaco, e olhar ao microscópio, a gente não vai conseguir identificar esse tecido, porque as células são muito semelhantes às células com capacidade contrátil. Ela só tem diferença, tem um ponto de vista estrutural, o tamanho da célula, mas a principal diferença está na quantidade de proteínas presente na membrana dessas células, que faz com que ela seja mais excitável, ou seja, tenha maior facilidade de despolarização. Uma coisa que a gente deve anotar e não esquecer jamais é que a atividade elétrica precede a atividade contrátil. O que é isso? O tecido muscular cardíaco, né, ele não se contrai antes de ocorrer a despolarização, antes de ocorrer um potencial de ação, né, que é a atividade elétrica. Então, não existe contração sem haver, primeiramente, a atividade elétrica. Eu preciso da atividade elétrica para que ocorra a contração. Tudo bem? E para isso, essas células aí, esse 1% de células cardíacas não contráteis, elas são especialmente importantes porque é através dessas células que ocorrem inicialmente o potencial de ação no músculo cardíaco, fazendo com que todas as células despolarizem e dessa forma ocorra a contração muscular. Nas células musculares, pessoal, a gente tem uma estrutura chamada sarcolema. Nesse sarcolema, nós temos o retículo sarcoplasmático, que é bem importante, a gente vai ver mais à frente. Esse retículo sarcoplasmático, ele funciona como um armazém de cálcio. O cálcio, ele participa da atividade elétrica de neurônios, participa da atividade elétrica das células cardíacas, mas nas células cardíacas, que tem o papel de contração, o cálcio, que é um íon, ele tem um papel muito importante na contração da célula. Sem cálcio, não há contração. E aí a gente precisa de uma quantidade importante de cálcio, e grande parte desse cálcio fica armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, que é uma organela presente dentro das células musculares estriada cardíaca. Existe uma outra estrutura chamada de túbulos T, e existem as mitocôndrias, que são as centrais energéticas, né? E existem as miofibrilas. As miofibrilas são proteínas contráteis. Nós temos duas bastante importantes, que é a miosina e a actina.
né? Não sei se vocês já fizeram a disciplina de ciências morfo, do aparelho reprodutor, locomotor e tegumentar, mas nessa disciplina, um dos conteúdos que deve ser abordado é o da contração muscular. A contração muscular, ela ocorre graças ao deslizamento dessas miofibrilas dentro da célula muscular. Uma miofibrila se desliza sobre a outra, a actina e a miosina, e isso encurta o comprimento da célula, fazendo com que todas as células se encurtem, diminuindo o seu tamanho, e assim a gente tem um encurtamento do músculo como um todo. Na célula muscular, entre as células musculares, a gente também tem o que nós chamamos de discos intercalares. Na imagem projetada aí no slide, vocês conseguem visualizar, e está indicado aí, escrito, discos intercalares, que é uma membrana dupla ondulada que separam as células do músculo cardíaco. As células do músculo cardíaco são conectadas intimamente, ou seja, a membrana de uma célula se conecta à membrana da outra. E através dessas membranas, né, a gente tem esse disco intercalar, que é uma membrana, na verdade, uma membrana dupla, que possui canais, conexões do interior de uma célula para o interior de outra. Isso é observado somente no músculo cardíaco. E essas conexões, que nós chamamos de gap junctions, ou seja, junções comunicantes, gap significa portões, permitem que os íons transitem entre uma célula. Lembram lá da sinapse elétrica? Essa sinapse elétrica é a forma como as células se comunicam eletricamente, né, no coração. Essa sinapse elétrica ocorre principalmente no coração. E para que isso ocorra, é importante a gente ter esses discos intercalares. Nessa imagem, a gente consegue observar as células musculares estriadas esqueléticas, mostrando aqui na imagem à esquerda que uma célula não se conecta à outra, né? Isso na musculatura esquelética. Agora, na imagem à direita, a gente consegue observar como as células musculares cardíacas são ramificadas, ou seja, uma célula dá continuidade a outra, que dá continuidade a outra, que dá continuidade a outra. É uma célula ramificada. E ainda conseguimos ver a presença desses discos intercalares. E isso permite, pessoal, que o coração trabalhe como um sincício. Anotem essa palavra para vocês pesquisarem a definição de sincício. Se escreve com S inicial e C, sincício. Isso dá efetividade à contração. Quando uma célula se contrai, a célula imediatamente ao lado já percebe essa variação do potencial de ação, ela já despolariza também e se contrai. Isso dá efetividade à contração, permitindo que todas as células se contraiam basicamente ao mesmo tempo. Isso é uma característica única da célula muscular cardíaca. Aqui nessa imagem, a gente tem uma fotomicrografia, que é uma fotografia por microscópio, mostrando esses discos intercalares. Em preto a gente tem os núcleos e as células estão marcadas aí nessa cor violeta, né? Então a gente observa uma continuidade do tecido, como se uma célula desse continuidade à outra. Nessa outra imagem, nós percebemos os discos intercalares, né? E mostrando aqui também que a célula é ramificada, e entre esses discos intercalares, nós temos pequenas aberturas, né?
formando determinados poros. Isso são proteínas de membrana, né, que estão localizadas na membrana da célula, e formam poros, canais, né, são as chamadas junções comunicantes. Isso faz com que, quando uma célula despolarize, a outra, ao seu lado, despolarize também. Diferente lá da sinapse química, que tem que haver uma liberação de um neurotransmissor. Aqui isso não ocorre, né? Quando uma célula despolariza, a célula do lado já percebe essa variação nas concentrações iônicas e despolariza também. Se quiserem interromper, a qualquer momento podem parar e interromper, tá joia, pessoal? Então, vamos lá. Se a gente for observar cada vez de forma ampliada a estrutura da célula cardíaca, né, a gente for amplificando a nossa visão na microestrutura da célula, a gente vai perceber que a célula cardíaca tem umas estruturas chamadas miofibrilas. Essas miofibrilas é uma estrutura, imagina, a célula já é microscópica, né, e uma única célula possui várias miofibrilas. Lá nas miofibrilas, a gente tem uma estrutura que a gente chama de sarcômero. Esse sarcômero, pessoal, anotem aí quem estiver com caneta e papel. Sarcômero é a unidade contrátil da célula muscular. Sarcômero é a unidade contrátil da célula muscular. É uma estrutura, claro, né, microscópica, muito pequena, delimitado aqui por duas linhas que nós chamamos de linha Z, e dentro de cada sarcômero nós temos algumas proteínas contráteis que são bastante importantes, dentre elas a miosina e a actina. Nós temos também a tinina, nós temos outras proteínas estruturais, mas sempre que a gente fala em contração muscular, a gente fala da miosina, que está aqui na imagem em vermelho, embaixo aí no slide, e tem a actina. A contração muscular se dá pelo encurtamento dos vários sarcômeros conectados em paralelo um ao outro. Quando o sarcômero reduz de tamanho, né, vários sarcômeros reduzindo de tamanho, isso faz com que a célula também diminua o seu comprimento, e aí ocorre dessa forma a contração muscular. Esses filamentos de miosina e actina, deslizam sobre o outro, né, encurtando as linhas Z, se aproximam uma linha Z da outra linha Z, diminuindo o comprimento do sarcômero. Imagine que a célula tenha vários sarcômeros, cada um deles diminui o seu comprimento, e isso faz com que a célula como um todo diminua o seu comprimento. Eu tenho um vídeo, uma animação, mostrando todo esse processo, como se dá. Eu ainda não compartilhei com vocês, depois, se eu não compartilhar, me lembrem de compartilhar como é que ocorre o processo de contração muscular de forma animada. Então, se a gente for olhar o tecido muscular cardíaco ao microscópio, né, isso aqui é um microscópio de luz, a gente vai observar essa imagem cinza ilustrada aí nesse slide. Observe, isso é uma imagem real, né, que nós temos algumas regiões mais escuras e outras regiões mais claras. Depois, abaixo no slide, a gente fez uma ilustração, né, um desenho mesmo, tentando ilustrar como é que esse processo ocorre. E aqui a gente vê duas linhas
né, lá na imagem real, em cinza. E essas linhas estão marcadas em verde, embaixo. Essas linhas são as linhas Z. E quando uma linha Z se aproxima da outra, esses filamentos de actina, que estão ilustrados aí em azul, se deslizam sobre os filamentos de miosina, ilustrados na cor vermelha. Então, quando eles se deslizam um sobre o outro, ocorre o encurtamento do sarcômero. A gente tem vários sarcômeros se encurtando ao mesmo tempo, isso faz com que o comprimento da célula diminua, e dessa forma a gente tem a contração muscular. Então, no meio do sarcômero, a gente tem uma linha que a gente chama de linha M. O que delimita o sarcômero são as linhas Z, aí ilustrado, né? Aqui a gente tem o sarcômero. O que é o sarcômero? É a menor unidade contrátil da célula, né? Então, entre uma linha Z e a outra linha Z, a gente tem o sarcômero. Nessa região da célula, a gente tem basicamente miosina, ilustrado aí pela cor vermelha, né? Essa região, pessoal, é chamado de banda A de anisotrópica. Essa anisotrópica é devido à coloração vista ao microscópio, que é essa coloração mais escura. Por isso se dá o nome de anisotrópica. Nessa região, a gente tem basicamente actina, né? O que é actina e miosina? São proteínas contráteis, presentes no interior das células musculares. Essa região aqui, ó, na qual a gente só tem actina, ela é chamada de banda I, que vem de isotrópica. Isotrópica é a referência à coloração observada ao microscópio, que é essa coloração mais clara. Então, qual a organização estrutural do sarcômero? O sarcômero é bem pequeno, tem cerca aqui de aproximadamente 2,5 micrômetros, bem pequeno, lembrando que uma célula muscular pode chegar até centímetros, né? Claro que a cardíaca, ela não chega a centímetros de comprimento, né? Ela é microscópica, ela chega a alguns micrômetros também. Mas a célula muscular esquelética, ela pode chegar a centímetros de comprimento. E numa única célula nós temos vários sarcômeros. Então, a organização estrutural, a linha Z delimita o sarcômero, a faixa escura, né, que é a banda A, é composta por actina e miosina. A faixa clara, a banda I, é composta por actina, ilustrado aí na imagem. A zona H é composta por miosina, e a linha M é o meio do sarcômero, que fica localizado lá na zona H. Então, essa estrutura, claro, que é a microestrutura, né, da célula muscular, é uma estrutura muito pequena, vamos dizer assim, ela é importante para que ocorra a contração da célula cardíaca. Existem situações na qual essa estrutura pode ser lesada, ela se perde, né? Você tem lesões mesmo da estrutura muscular, comprometendo a contração cardíaca. Imagine um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio. Durante um infarto, um vaso, uma coronária, um vaso que irriga o músculo cardíaco, estava obstruída, não permitindo sangue, não permitindo que o sangue chegasse de forma adequada até as células musculares. E a consequência disso, caso não seja reestabelecido esse fluxo sanguíneo, é de morte celular. Imagine que eu tenho milhares de células, né, e numa determinada região eu tive uma morte importante de células. O que vai ocorrer? Essa célula morreu, ela não se contrai mais. Claro que eu vou ter células vivas naquela região contraindo,
Mas essa falta de células, né, e essa morte celular vai comprometer a contração de determinada região do coração que sofreu pelo infarto, comprometendo a efetividade de bomba do coração. Caso o paciente não vá a óbito, o que pode deixar é uma área de lesão com uma cicatriz mesmo, fica uma cicatrização. Ocorre, né, um processo de reparação, esse processo é lento, pode demorar meses até anos, na qual aquele tecido morto ele é reparado. Só que não são criadas novas células musculares. Ocorre uma reparação da lesão, mas há uma deposição, sobretudo, de tecido conjuntivo, o que compromete a contratilidade daquela região do coração. Se é uma região importante como o ventrículo esquerdo, eu vou comprometer a função de bomba do coração, comprometendo o débito cardíaco, o que vai levar o indivíduo a uma condição de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma condição, uma situação na qual o coração, mesmo contraindo, né, bombeando sangue, ele não é capaz de gerar um débito cardíaco satisfatório. Né? O coração bate, bombeia sangue, mas não bombeia em quantidade suficiente, adequada às demandas metabólicas do paciente. Ampliando a imagem dos filamentos de actina e miosina, nós temos aqui nessa imagem o filamento grosso embaixo, né, na cor aí, vinho, que seria os filamentos de miosina. Como é que ele se desliza sobre o filamento de actina? Na miosina existem algumas cabeças, que a gente chama cabeça da miosina, e essa cabeça da miosina se conecta lá na actina e traciona a actina. É como se ele pegasse e puxasse, né? Isso faz com que a actina deslize sobre a miosina. E como a actina está conectada lá nas linhas Z que delimitam o sarcômero, isso faz com que as linhas Z se aproximem uma da outra. E dessa forma ocorre o encurtamento do sarcômero e, consequentemente, o encurtamento de toda a célula muscular, levando à contração muscular. Observe nessa imagem que nós temos o filamento fino, que está ilustrado na cor verde. Essa é a actina, em verde. Em vinho, é a miosina. São dois filamentos importantes, que nós chamamos de filamentos contráteis. São proteínas presentes dentro da célula. Mas existem também outras proteínas que a gente chama de estruturais e ajudam a regular e controlar essa contração muscular, que é a troponina e a tropomiosina. A troponina está ilustrada com uma coloração amarela e a tropomiosina como se fosse uma estrutura rosa ao longo aí de todo o filamento de actina. Para que ocorra a contração, pessoal, essa cabeça da miosina tem que se ligar na actina. Mas para ocorrer o relaxamento, ela tem que se desligar. Existe um momento que a cabeça da miosina não está ligada com a actina, e esses filamentos aqui de tropomiosina, ele está impedindo o sítio de ligação da cabeça da miosina. A tropomiosina ela fica posicionada numa conformação que não permite que a cabeça da miosina se ligue. Quem é importante aí para mudar a conformação da tropomiosina e permitir que a cabeça da miosina se ligue à actina é o cálcio, os íons cálcio. Quando ocorre um potencial de ação na célula muscular, há uma abertura de canais de cálcio na membrana da célula, entrando cálcio dentro da célula muscular. Esse cálcio, quando entra na célula muscular,
ele se liga a um receptor presente lá no retículo sarcoplasmático, liberando o cálcio que estava armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. E esse cálcio liberado, aumentado dentro da célula, ele tem várias funções, entre elas, expor o sítio de ligação da cabeça da miosina com a quitina. Então, a contração muscular, ela é muito dependente do cálcio. Sem cálcio, não há contração muscular. Gravem essa informação. Sem cálcio, não há contração muscular. E olha que interessante. O paciente com insuficiência cardíaca, ele perde capacidade contrátil, né? O coração não é capaz de gerar uma força adequada e fluxo sanguíneo adequado para manter o débito cardíaco. Uma das estratégias para se tratar a insuficiência cardíaca, né, em situações bastante específicas do paciente, o paciente pode fazer uso de uma substância chamada digoxina. A digoxina é um medicamento derivado de uma planta que, entre outras funções, aumenta a quantidade de cálcio dentro da célula muscular. Se eu aumento a quantidade de cálcio, eu favoreço a ligação da miosina com a quitina, dando mais efetividade à contração muscular, aumentando a força de contração. E olha que interessante. Então, para eu tratar uma condição patológica, eu uso um fármaco, né, que aumenta as concentrações de cálcio dentro da célula, né, e isso permite que esse cálcio favoreça aí a contração muscular, né? Essa contração muscular, ela tem alguns detalhes, né? Eu vou mostrar isso em animação depois para vocês. Não é nada difícil de entender, né? O que vocês precisam é visualizar isso, imaginar isso, né? Que isso ocorre dentro de cada célula muscular, né? Dentro de cada célula muscular a gente tem essas proteínas contráteis. E outro fator importante para que ocorra a contração é a presença de ATP, né? A gente sempre diz que uma das formas de gastar energia, né, de queimar calorias aí, é através da atividade física, na qual a gente aumenta consideravelmente a contração muscular. Mas o coração está contraindo o tempo todo. E essa contração cardíaca ela tem gasto energético. Para a cabeça da miosina se ligar à quitina, nós temos gasto energético, gasto de ATP. O ATP ele é produzido pelas mitocôndrias celulares, né? A gente precisa das mitocôndrias porque lá é a fabricação, vamos dizer assim, de ATP. É um processo que usa glicose e é um processo aeróbico, depende de oxigênio, né? A efetividade da produção de ATP pela via glicolítica e aeróbica, ela é muito maior. Então, imaginem que numa situação de infarto agudo do miocárdio, o vaso está obstruído, não está chegando sangue a algum conjunto de células musculares. Se não chega sangue, não chega também oxigênio. Se não chega oxigênio, eu comprometo a produção de ATP pelas mitocôndrias, porque esse processo é aeróbico, depende de oxigênio. Se eu comprometo a produção de ATP, entre outras coisas, eu estou comprometendo a contração muscular. Então, durante um infarto, essas células que estão sofrendo pela falta de oxigenação, né, pela diminuição da irrigação, elas têm a sua contratilidade comprometida, né? Entre outras coisas, pela falta de ATP, pela mudança de ATP.
Isso é fruto de investigação do laboratório a qual eu faço parte, em São Paulo, e a gente sempre estudou mecanismos que a gente chama de mecanismos cardioprotetores, né? Protegendo o coração em situações específicas. Entre elas, no momento de uma hipoxemia, que é uma diminuição da oxigenação tecidual. E ao longo de alguns anos aí, a gente vem testando fármacos, né, drogas, substâncias químicas capazes de diminuírem a lesão ao tecido cardíaco e capazes de manter aí a funcionalidade das células durante esses momentos de isquemia ou diminuir até a lesão causada por uma isquemia. Nós já temos tido vários sucesso aí com várias substâncias testadas e todos esses trabalhos estão publicados. Infelizmente, a gente não tem publicação na língua portuguesa, a maior parte desses trabalhos está na língua inglesa, mas eu até compartilhei com vocês, em determinado momento, um link lá da PubMed que tinha liberado acesso aos artigos, e eu entrei e até os artigos de minha autoria estavam liberados para serem baixados. Então, caso tenham curiosidade, está em inglês, mas aí já serve para treinar o inglês aí de vocês. Deem uma olhada nos artigos, né, que é bastante interessante. A gente estuda aí como proteger o coração com diferentes estratégias no momento de uma isquemia e reperfusão, né? Então, no momento de isquemia e reperfusão, todo esse sistema de contração fica comprometido, entre outras razões, pela falta de ATP, né? ATP, a contração muscular depende de ATP. A ATP é o que nós chamamos de nossa moeda energética, ela é adenosina trifosfato, né? Todos os alimentos que a gente faz ingestão, sejam carboidratos, seja os lipídios, né, as proteínas, todos esses alimentos que a gente ingere, eles são todos transformados em ATP, para que a gente use o ATP para realizar trabalho, né? E a palavra energia tem a mesma derivação de ergonomia, vem da palavra ergos, que significa trabalho, né? Então, qual é o principal trabalho do coração? Contrair, né? Ele precisa contrair, que é através da sua contração que ele vai exercer o seu papel de gerar débito cardíaco. Sem contração, ou uma contração ineficiente, ineficaz, eu não gero débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeada em função do tempo. Tem um fato até curioso, assim, sobre o coração. Já sabia na literatura há bastante tempo, os especialistas sabem que existe, mas a gente não existia forma experimental de demonstrar um processo no coração, que só ocorre no coração, chamado de hibernação cardíaca. A hibernação cardíaca é quando o tecido muscular diminui o seu trabalho para poupar energia. Em condições onde há falta de oxigenação, determinada região do coração que está sofrendo pela falta de oxigenação, ela pode diminuir o seu trabalho de contração para poupar gasto energético, né? Uma vez que está chegando pouco oxigênio a essas células. Isso é bastante curioso, porque isso não ocorre em nenhum outro tecido. Em qualquer outro tecido, se a gente tiver uma isquemia com diminuição de oxigenação, o que vai acontecer com essa célula é caminhar para a morte, né?
mas no coração, antes de morrer, ele vai diminuir a sua atividade, né? É tudo uma adaptação com a demanda que ele precisa, né? E com a oferta de oxigênio que está tendo. Para vocês terem ideia, na natureza existem animais na qual o coração contrai mais de 300 vezes por minuto. E existem animais na qual o coração contrai apenas uma vez por minuto. Olha que interessante. Imagine, o coração bate e aí depois só daí um minuto que ele vai contrair de novo, né? Existem peixes de águas profundas que a frequência cardíaca é 2 batimentos por minuto, né? Existe pássaros também que a frequência cardíaca é de mais de 300 batimentos por minuto. Vamos lá. A célula muscular. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Ô, professor. Oi. O senhor vai postar essa aula? Vou o quê? Professor? Pode falar, vai estou postar ouvindo. o senhor vai postar essa aula? Está postado. Já tá? Já. Tá. É porque eu vou ter que sair. Ah, postada a gravação, eu vou ter que sair né? Aqui, professor. A gravação que eu quero ouvir. Não, vou postar sim. Tá, é porque eu vou ter que sair, que eu tô com o horário marcado no RH, tá bom? Tá joia. Vai lá, Luciana. Tchau. Tchau. Alguém? Algum comentário? Quem chegou agora que eu estou vendo? Luma, Marcela, Sara, Tamira, Aimee. Então, vamos falar um pouquinho da célula muscular lisa. A célula muscular lisa, pessoal, ela tem um papel importante para o sistema cardiovascular, porque é ela que compõe a estrutura aí da maioria dos vasos sanguíneos. Então, é importante a célula muscular lisa, né, para o sistema cardiovascular. É composta por fibras musculares mononucleadas, ou seja, só tem um núcleo, e de formato fusiforme. Fusiforme é como vocês conseguem observar a célula aí nessa imagem. Ela é alongada, né, meio cilíndrica e comprida. É controlada também pelo sistema nervoso visceral. Então, o sistema nervoso visceral faz o controle do meu coração e dos meus vasos sanguíneos. Encontrado na parede dos vasos, também em outras regiões, na bexiga, no útero, trato gastrointestinal. A característica da célula muscular lisa é que ela tem uma contração lenta e involuntária, ou seja, ela se contrai lentamente, enquanto a do coração, a contração rigorosa, rítmica, né? A contração da célula muscular, ela é lenta, não ocorre de forma abrupta, né? Muito mais lenta do que a célula muscular estriada esquelética e estriada cardíaca. Então, aqui mostrando uma imagem dos diferentes aspectos das células do nosso corpo, né? A primeira aqui é a célula muscular esquelética, no meio o tecido cardíaco e embaixo a célula muscular lisa, mostrando o formato dessas células, né? Que elas são células mais compridas, vamos dizer assim, né? Tendo um formato muito característico, que é o formato fusiforme. E à direita mostrando aí algumas características, sobretudo de contração desses diferentes tipos celulares. Nosso corpo todo é vascularizado, claro, existem determinadas regiões que não são vascularizadas, ou seja, não possuem vasos. O epitélio, né,
a minha epiderme, perdão, ela não é vascularizada, apenas a minha derme. Outras regiões também têm irrigação muito pequena, né? Por exemplo, o tecido cartilaginoso é um tecido muito pouco vascularizado. E uma característica de tecido pouco vascularizados é que ele tem uma regeneração mais lenta, né? A chegada do sangue, o sangue chegando em grande quantidade, isso favorece a regeneração tecidual, né? Eu preciso de uma circulação boa nas regiões do meu organismo, que isso é importante tanto para o sistema imunológico atuar, quanto também para oxigenação tecidual e reparação tecidual. Aqui nós temos exemplo, nessa imagem, de 3 vasos. Em cima, à direita, em azul, nós temos uma veia, que são compostas aqui por 3 camadas. A camada mais interna, chamada de endotélio, né? Revestem o interior dos vasos. O interior dos vasos, pessoal, a região interna mesmo dos vasos, nós podemos chamar de luz, né, do vaso, podemos chamar de lúmen também dos vasos. Lúmen e luz é praticamente sinônimos, né? Então, essa região da luz dos vasos, a parte interna dos vasos, é revestido por uma fina camada de células justapostas, ou seja, células bem próximas uma da outra e com uma fina camada. A região intermediária é formada por tecido muscular liso, que é a parte contrátil mesmo dos vasos sanguíneos. Quem efetivamente faz a contração é a camada de músculo liso. Então, os vasos são capazes de contrair, fazer vasoconstrição. Quem faz essa vasoconstrição? O tecido muscular liso presente na camada dos vasos, né? Existe uma camada externa, mais externa, formada de tecido conjuntivo. Todas essas camadas são importantes, né? O tecido conjuntivo também, porque ele dá uma força estrutural para o vaso, impedindo que o vaso se rompa, por exemplo, porque existe uma camada de tecido conjuntivo que reveste esses vasos. Isso se aplica para veias e artérias. Nas artérias, ilustrada embaixo na figura, numa coloração vermelha, nós temos essas 3 camadas também, as células endoteliais revestindo internamente, né, os vasos, né, localizados lá no lúmen dos vasos. Temos também o tecido muscular e o tecido conjuntivo. A espessura dessas camadas, principalmente de tecido muscular e tecido conjuntivo, depende do calibre do vaso. Quanto mais calibroso o vaso, ou seja, um vaso maior, maior será essas camadas, mais espessas serão essas camadas. Mas a gente tem vasos também tão pequenos, capazes de passar uma hemácia por vez. A hemácia, ela tem 8 micrômetros. Ela é muito pequena, né? Imagine que o sangue está circulando nos meus vasos e chega nas extremidades. Eu tenho um vaso tão pequeno que passa uma única célula sanguínea por vez, e ainda passa rolando ainda, ela não passa com fluxo, não. Esses vasos, eles só têm uma camada, apenas a camada endotelial, né? Essa camada endotelial, ela é uma camada única, não tem uma célula sobre a outra, não. É apenas uma célula encostada na outra, né? Lateralmente, assim, revestindo esse vaso. Antigamente, pessoal, acreditava-se que essa camada interna dos vasos ela não tivesse um papel muito importante, não. Fosse apenas ali, tivesse contato com os vasos,
né, com o sangue, perdão, porque é essa camada, né, endotelial que está em contato com o sangue, acreditava que ela fosse só papel estrutural, tivesse só ali para permitir a passagem do sangue. Mas essas células levaram pesquisadores a descobrir, a ganharem o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por descobrir que essas células são capazes de liberar uma substância com importante ação vasodilatadora. E isso revolucionou a sexualidade masculina nos últimos anos, né? E foi uma revolução assim. A molécula que descobriram foi considerada a molécula da década, né? Na década passada, assim, saíram mais de 2.000 artigos mostrando o papel dessa substância no nosso organismo, com inúmeros papéis, sejam patológicos, seja fisiológicos, e essa molécula ela é descrita, né, pela abreviação NO. Anotem aí, se possível, o NO, que é a abreviação da sigla em inglês, da palavra em inglês, né, Nitric Oxide, das palavras, né? Nitric Oxide, que no bom português é o óxido nítrico. Esse óxido nítrico é um gás produzido por essas células endoteliais, mas esse gás ele é produzido em outras situações, por exemplo, raios, né, de uma tempestade produz, escapamentos de veículos liberam esse gás, e nunca se imaginou que o nosso corpo fosse capaz de produzir esse gás. Aí, na década de 80, um pesquisador chamado Robert Furchow chegou ao laboratório e o técnico do laboratório estava fazendo uma experimentação com os vasos sanguíneos. Em laboratório, a gente consegue retirar um pedaço de vaso sanguíneo de um animal, de um ratinho, de uma cobaia, né? Você pega aquele vaso e coloca ele dentro de uma solução de preservação e amarra as extremidades do vaso a um sensor. Esse sensor vai captar a contração do vaso, de tal sorte que a gente vai observar essa contração num sistema computadorizado, e lá na tela do computador você está vendo lá um sinal, né, de contração do vaso sanguíneo. Aí, quando o pesquisador chegou, o técnico falou para ele: olha, esses vasos aqui, né, não estão respondendo, né? Essas amostras não estão boas. Aí o pesquisador perguntou: mas o que você fez? O que aconteceu que os vasos não estão contraindo? Ele falou: não, o vaso estava meio sujo, eu peguei um cotonete e passei pelo interior dos vasos, limpando os vasos, né? E o vaso tem uma contração, porque é o tecido muscular, e com esse vaso eu consigo testar drogas, para ver se tem drogas vasoativas capazes de contrair ou relaxar. Então, quando o técnico colocava fazia a aplicação da droga ao vaso, o vaso não respondia. Aí o pesquisador falou: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar mais 2 vasos, vai amarrá-los um ao lado do outro, e um vaso você vai fazer a mesma coisa que você fez, passar um cotonete pelo interior dos vasos, e no outro vaso você não vai fazer, e a gente vai ver a resposta. Pois o técnico fez a experimentação e viu que o vaso na qual passava-se um cotonete pelo interior dos vasos, esse vaso perdia a sua complacência,
que é a capacidade de contrair e relaxar adequadamente. O pesquisador não sabia do que se tratava, mas na época, lá na década de 80, ele chamou de fator de relaxamento derivado do endotélio. Ou seja, o endotélio, ele tem um fator aí, alguma coisa que ajuda no relaxamento dos vasos. Passaram-se os anos, dando sequência aos estudos, conseguiram descobrir, já na década de 90, que esse fator de relaxamento, né, derivado do endotélio, era nada mais, nada menos que a produção de NO, era a produção desse gás. Gás atravessam as membranas plasmáticas com facilidade. Quando esse gás era produzido pelo tecido endotelial, ele ia para a célula muscular e diminuía, por exemplo, a afinidade do cálcio lá pelos miofilamentos contráteis, diminuindo a contração muscular, da musculatura lisa. E se diminui a contração da musculatura lisa, eu tenho uma vasodilatação. Então, favorecia o relaxamento da musculatura lisa e o relaxamento dos vasos, fazendo uma vasodilatação. Aí pensou assim, mas o óxido nítrico, nós temos substâncias que liberam óxido nítrico, né? Há muitos anos já se fazia o uso da nitroglicerina. A nitroglicerina é uma substância usada para produzir dinamite, né? Na mineração, era usado na mineração, usado em várias situações, na guerra, né? Era usada a nitroglicerina. E aí pensaram assim, e se a gente desenvolver um medicamento que libere NO? Pois deram sequência aos estudos, desenvolveram nada mais, nada menos, um medicamento que revolucionou a sexualidade masculina. Tem algum menino aí? Gustavo, tá aí? Gustavo. Qual o medicamento que revolucionou a sexualidade masculina, Gustavo, nas últimas décadas? Não está ouvindo. Lohana? Marcela? Tem ninguém aí, não é? O medicamento desenvolvido foi o Viagra, né? Ele influencia na produção de óxido nítrico. Com isso, favorece a vasodilatação. Se existe vasodilatação dos vasos penianos, isso melhora a irrigação, tem ereção peniana. Qual o problema? O problema é que não é seletivo para determinados vasos. Quando se faz o uso do medicamento, vários vasos sanguíneos sofrem vasodilatação. Essa vasodilatação ocasiona uma queda, inicialmente, da pressão arterial. Para compensar a queda da pressão arterial, o coração aumenta a sua frequência cardíaca, né, para aumentar o débito cardíaco e, com isso, manter os valores pressóricos em níveis ideais. Porém, se o paciente é cardiopata, tem algum problema cardíaco, o aumento desse trabalho cardíaco significa aumento de gasto energético. Então, eu posso comprometer o suporte adequado de sangue e oxigênio às células cardíacas, levando um colapso dessas células, sobretudo um colapso elétrico, causando uma arritmia e uma morte súbita. O paciente pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória devido ao uso do Viagra, né? Secundário ao uso do Viagra por causa de uma queda importante de pressão arterial. E com isso o coração precisa aumentar o seu trabalho, né, através do aumento da frequência cardíaca para manutenção da pressão arterial. Então veja, pessoal, que isso
né? Somente a camada interna, né? Dos vasos, essa camada interna a gente chama de camada íntima, né? A camada íntima dos vasos possui um papel importante aí na vasodilatação. E o papel do tecido muscular? Esse tecido muscular, que é a camada aqui intermediária, né? Camada média, ele é a camada dos vasos que faz a contração, né? Sem esses vasos contraindo adequadamente, sem essa camada, né, de tecido muscular liso contraindo adequadamente, eu comprometo a contratilidade do coração. Os nossos vasos, assim como todos os nossos tecidos, eles envelhecem. E essa camada de tecido muscular, a gente tem perda de célula mesmo, morte celular ao longo dos anos. E com o tempo a gente acaba tendo perda de capacidade de contração e relaxamento adequado. Os vasos perdem o que nós chamamos de complacência, né? Eles perdem aquela elasticidade. Esse processo tem nome, é chamado de arteriosclerose, né? É um processo de envelhecimento mesmo dos vasos, na qual eles perdem a capacidade de se contrair e se relaxar adequadamente. E a camada mais externa, de tecido conjuntivo, essa camada é importante para dar robustez, para dar segurança estrutural para os vasos. Haja vista que tem uma pressão importante dentro dos vasos, né? A pressão do sangue sendo exercida na parede interior dos vasos. Então, para não permitir que esses vasos se rompam, né, a gente tem a camada de tecido conjuntivo. Em algumas situações, né, patológicas, esse tecido conjuntivo está comprometido. Existe uma síndrome, se eu não me engano, é a síndrome de Marfan, na qual o paciente tem uma alteração na produção de colágeno e na produção de outras estruturas que compõem o sistema conjuntivo. E dos perigos disso é que, imaginem se esse vaso é a aorta. A aorta é um importante vaso que sai diretamente do ventrículo esquerdo e suporta uma pressão muito grande. Em pacientes com essa síndrome, a incidência de dissecção da aorta é maior do que em outros indivíduos. Por quê? O tecido conjuntivo está comprometido e aí o vaso acaba não suportando adequadamente a pressão dentro dele, podendo vir a romper. E se rompe, né, um vaso importante como a aorta, que sai diretamente do coração levando sangue para toda a circulação sistêmica, se esse vaso se rompe, nós temos um sangramento expressivo, um sangramento importante, uma hemorragia, que muitas vezes não é capaz, não dá tempo de ser tratado e o paciente vem a óbito. Se eu não me engano, a síndrome de Marfan, ela é citada no livro didático de vocês, justamente com esse exemplo aí de falta de tecido conjuntivo, né, de problema na constituição do tecido conjuntivo. Só mais um detalhe sobre os vasos. Essa camada interna, pessoal, é ela que está em íntimo contato com o sangue. Então, todas as substâncias que estão diluídas, né, no meu plasma sanguíneo, que estão lá circulando pelo sangue, elas têm contato com essa camada. O processo de aterosclerose, ele é um processo ativo de inflamação na camada que começa na camada interna dos vasos. É esse processo de aterosclerose, que é diferente de arteriosclerose, né? A aterosclerose é aquela deposição de gordura, né, no interior dos vasos.
Mas não é simplesmente uma deposição, a gordura vai passando, vou parar por aqui, e vai se acumulando. Não. É um processo que envolve lesão, né? Você tem como se fosse uma ferida mesmo internamente nos vasos. A primeira a ser atingida é essa camada de tecido epitelial. Ocorre essa lesão e ali ocorre um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele favorece a deposição de gordura. E isso ocorre, claro, ao longo dos anos, mas essa deposição de gordura é o que leva é a principal causa de infarto agudo do miocárdio. Há pesquisadores que defendem que se a gente não tiver lesão nas células endoteliais, não tiver nenhuma lesão, a alimentação a gente pode comer de tudo, principalmente lipídios, né? A gente pode ter uma alimentação rica em gordura, que isso não vai favorecer o processo de aterosclerose, o processo de obstrução dos vasos, né? Agora, o que levaria a uma lesão nesses vasos, né? Vocês já ouviram dizer assim, o tabagismo é fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. O etilismo, né, paciente fazendo uso de bebida alcoólica, ele tem um fator de risco a mais para infarto agudo do miocárdio. Como que as substâncias presentes no cigarro podem favorecer o infarto agudo do miocárdio, né? E como outras substâncias tóxicas também. Uma das justificativas é que, uma vez que as substâncias tóxicas caem na corrente sanguínea e circulam pelo interior dos vasos, elas têm contato com essa camada íntima dos vasos, podendo ocasionar morte celular, lesão dessa camada íntima, né? Então, as substâncias tóxicas do cigarro, entre outras ações, elas podem causar lesões. E se eu tenho uma lesão aqui internamente nos vasos, se eu tenho lesão, eu tenho um processo inflamatório. Se eu tenho um processo inflamatório, né, esse processo favorece a agregação plaquetária, favorece a deposição lipídica, né, de gordura naquele local, e isso favorece a obstrução dos vasos. Então, isso aí é uma das hipóteses, né, já comprovada até, na qual as substâncias tóxicas do cigarro favorecem o infarto agudo do miocárdio, porque favorece a lesão no interior dos vasos, assim como substâncias como o álcool também podem lesar essa camada interna dos vasos. Então, pessoal, os vasos têm um papel importantíssimo, né? Cada uma das camadas com o seu papel, tanto no processo de hemostasia, que é o processo de interrupção sanguínea, processo inflamatório, processo de ajuste da pressão arterial, processos patológicos, a gente tem aí o papel dos vasos. Então, os vasos são muito importantes, e cada uma das suas camadas com papéis mais ou menos específicos são muito importantes aí para o sistema cardiovascular. Tem uma doença que causa lesão vascular, bastante incidente, que é o diabetes mellitus, né? No diabetes mellitus, o excesso de glicose circulante na corrente sanguínea, essa glicose ela pode sofrer uma oxidação, ela pode sofrer um processo de metabolismo no local inadequado, porque a glicose, para a gente usar a glicose para produzir energia, ela tem que estar dentro das células, ela tem que entrar nas células, e é lá nas células, com a participação das mitocôndrias, que a gente produz energia. Se a glicose fica na corrente sanguínea, ela é oxidada, gerando aí espécies reativas de oxigênio, gerando outros elementos que são deletérios aos vasos.
né? Então, quando se pega vasos de pequeno calibre, como capilares sanguíneos, essa oxidação da glicose ela pode lesionar esses vasos, causar perda desses pequenos vasos. E isso ocorre no indivíduo diabético não controlado. Você vai tendo lesão desses pequenos vasos, comprometendo a circulação, principalmente periférica, né? Circulação da pele, né? E se eu não tenho uma boa circulação, eu não tenho boa reparação tecidual. Onde não chega sangue, não chega oxigênio, não chega células de defesa, eu também não consigo levar embora substâncias tóxicas produzidas pelo metabolismo celular. Então, os locais onde não tem vasos, ou que tinha e eu perdi esses vasos, eu tenho menor reparação tecidual e menor cicatrização. É o que ocorre com o indivíduo diabético crônico, né, não tratado de forma adequada, que ele perde esses vasos e caso ele sofra um corte, uma lesão, tenha um ferimento, esse ferimento vai ser muito mais difícil de ser reparado porque eu tenho comprometimento dos vasos sanguíneos. Além de comprometimento de pequenos vasos sanguíneos, aqui no caso capilares, eu tenho comprometimento de tecido nervoso também, pequenas ramificações nervosas que comprometem a sensibilidade no local. E é graças a esses fatores que a gente tem o que nós chamamos, por exemplo, de pé diabético. O indivíduo que tem uma lesão e aquela lesão não cicatriza de jeito nenhum, né? Não consegue cicatrizar. E o paciente, volta e meia, ainda machuca aquela lesão, fere novamente naquele local, dando continuidade àquele processo e atrasando a reparação do tecido, né? Então, os capilares são bastante sensíveis, né? Porque eles só têm essa camada de tecido endotelial. E tudo que passa pelo sangue, essa camada é a primeira a absorver, né? Porque ela está em íntimo contato com os vasos. Então, a alimentação saudável, a não ingestão de substâncias tóxicas de bebida também protegem aí os nossos vasos sanguíneos. Perguntas? Não? Então vamos falar, nós falamos das células, né? As células do músculo liso, células do músculo cardíaco, e vamos falar do sistema circulatório como um todo. Qual a função do sistema circulatório? Distribuir e captar substâncias por todo o corpo, né? Então, ele não só leva as substâncias, mas ele traz essas substâncias de volta ao pulmão. Por exemplo, o ácido carbônico, a gente regula as concentrações de ácido carbônico, de bicarbonato, através da respiração, né? Porque a gente libera o CO2. Outras substâncias, né, produtos do metabolismo, são filtradas pelo sistema urinário, sendo eliminado pela urina, aí o exemplo, a ureia, e outras substâncias, através da circulação, passam pelo sistema hepático para ser metabolizado, né, transformado aí, e dessa forma muitas são eliminadas do meu corpo e reaproveitadas, né? Então, o sistema circulatório é super importante porque ele distribui todas as substâncias aí pelo meu corpo. Ele é formado por coração, é o órgão central do sistema circulatório, pelo sangue, que distribui às células nutrientes, oxigênio, substâncias hormonais e captam os produtos finais do metabolismo. Um exemplo, o dióxido de carbono, né, que é o CO2. Os vasos sanguíneos são a rede de tubos por onde o sangue circula, que inclui aí artérias, veias e capilares sanguíneos. Então, quem compõe o sistema circulatório, não esqueçam jamais, coração, sangue e vasos sanguíneos, né?
O pulmão, ele entra aí no sistema cardiorrespiratório, mas cardiovascular ou sistema, né, cardiovascular ou sistema circulatório, coração, vasos e o sangue. O coração é um órgão cuja função está associada à produção de pressão, para que o sangue possa chegar à totalidade das células presentes no organismo. Então, o sangue, né, o papel é bombear, o coração, o papel é bombear o sangue, mas gerando aí, produzindo pressão. Essa pressão é importante, né, porque nós temos uma rede imensa de vasos sanguíneos. Acredita-se que se fosse possível retirar todos os vasos sanguíneos e conectá-los um atrás do outro, nós poderíamos dar 2 voltas na Terra. Então, olha a gigantesca rede de vasos. E o sangue tem que chegar a cada um desses vasos, porque precisa chegar a todas as células. Então, o coração é quem gera aí essa pressão, né, para que o sangue possa percorrer toda essa extensa rede de vasos sanguíneos. O coração humano ele é um órgão oco, de formato ligeiramente esférico, que pesa cerca de 300 gramas, possui o tamanho de um punho fechado. Se nós fecharmos a nossa mão, né, o tamanho aí do punho com a nossa mão é basicamente o tamanho do nosso coração. Então, não é tão grande, né? É um órgão relativamente pequeno. Começa a bater por volta do 22º a 24º dia de vida, iniciando a circulação sanguínea. Para alguns pesquisadores, algumas correntes, né, eles acreditam que a vida começa com o início da ativação da circulação. Tanto é que em alguns países existe a obtenção de células-tronco embrionária. O embrião houve a fecundação do óvulo e já começou a multiplicação celular. Mas as células as células multipotentes, lá as células embriológicas, as células-tronco, perdão, desses embriões são retiradas dos embriões antes de ser ativada a circulação, né? Alguns pesquisadores defendem que nesse momento ainda não há vida, né? Outros não. Ocorreu a fecundação, né? O óvulo foi fecundado, ali já está a vida. Para a igreja, isso procede. Nessa imagem, a gente tem um coração verdadeiro, né? Mostrando aí alguns vasos sanguíneos, algumas coronárias, mostrando também um tecido gorduroso, né? Que envolve aí o pericárdio, que é a camada mais externa do coração. O coração, desde que ativado, aí, iniciado ao seu trabalho por volta do 22º dia de vida intrauterina, ele não para mais de bater, né? E aí trabalha durante toda a nossa vida, com um trabalho imenso. Acredita-se que é a bomba mais perfeita existente, né? É uma bomba que trabalha continuamente, batendo cerca de 75 vezes por minuto, 4.500 vezes por hora, 108 mil vezes ao dia, 3,2 bilhões de vezes por mês, né? E cerca de 2,7 trilhões de vezes em 70 anos. Então, a pergunta para vocês aí, em algum momento o coração pode parar de bater? Alguém? Sara?
Poder ele não pode não, né? Mas tem alguma situação que o coração para de bater, Sara? Parada cardíaca e respiratória. Na parada cardíaca, embora ele não esteja conseguindo gerar débito cardíaco, ele não está praticamente parado. Em muitas situações, ele está fibrilando. Fibrilando, está havendo contração muscular, só que a frequência cardíaca ela é tão alta, né? A frequência seja atrial, ventricular, ela é tão alta que não dá tempo do coração se encher de sangue e bombear o sangue adequadamente, né? Então, ele não está parado em si, não. Existe atividade elétrica e atividade contrátil. Mas na situação de transplante, né? Na situação de transplante, quando a gente retira o órgão do doador, a gente para o batimento do coração. Ele é transportado sem batimentos, né? Usa-se uma solução de preservação, chamada solução cardioplégica ou solução de preservação. Essa solução é isenta de cálcio, justamente para diminuir a contração muscular, para evitar a contração muscular. Existe ali substâncias que protegem a célula e ele é transportado resfriado mesmo, né? Colocado no isopor com gelo. Esse resfriamento é para diminuir o metabolismo celular e, com isso, poupar gasto energético para que as células diminuam a sua atividade, um processo como se fosse um processo de hibernação mesmo. E aí, quando eu coloco de volta no indivíduo que recebeu o coração para transplante, ele é aquecido, né, através do sangue e estimulado eletricamente para que volte a bater. Então, existe sim condições que o coração pode parar, né? Ele para e depois retorna ao seu batimento, né? É claro que para o indivíduo que doou, isso não representa mais a vida, né? A massa média do coração em mulheres, ela é menor do que nos homens. Então, nas mulheres, o coração pesa cerca de 250 gramas e nos homens adultos, né, pesa cerca de 300 gramas. Isso é importante a gente considerar porque existem alguns ditados que deveriam ser até mudados por causa disso, né? Tem um ditado que fala assim, pode vir para cá, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Tá errado, tinha que ser igual coração de pai, né? Porque o coração é maior, caberia mais gente. E tendo um coração maior, os homens aqui, ó, permitem colocar mais pessoas no coração, correto? Então, muitos meninos que às vezes acabam confundindo, falam, meu coração é maior, então colocam aí 2, 3 pessoas no coração, com a justificativa de que cabe mais pessoas. Correto? Vamos lá. Eu já vou fazer um intervalinho, tá, pessoal? Só terminando aqui. O coração situa-se numa porção mediana da cavidade torácica, sobre o diafragma e na face interna dos pulmões. Essa região tem um nome, é chamada de mediastino. Ele é localizado na caixa torácica, projetado assim mais anteriormente, bem próximo do externo, e projetado para o lado esquerdo do tórax, de tal sorte que 2/3 do coração está mais localizado à esquerda da caixa torácica. Aqui a estrutura, essa região do mediastino, mostrando que aqui embaixo nós temos o diafragma
esse diafragma ele tem um tecido, o diafragma muscular, mas sobre o diafragma aqui a gente tem a continuidade de um tecido que vai revestir todo o coração. O coração ele é revestido por um tecido conjuntivo chamado de pericárdio. E esse pericárdio ele está conectado aqui ao diafragma. A movimentação do diafragma interfere com a movimentação do coração. Então, existe até uma bradipneia e uma taquipneia respiratória, sabia? Ocorre alteração da frequência cardíaca de acordo com a respiração. Isso é mais evidente principalmente em bebês, né? Essa alteração da frequência cardíaca devido à respiração. Nessa região aqui nós temos a borda direita e a borda esquerda. Essa borda direita e borda esquerda está em contato com os pulmões, né? Com borda esquerda com o pulmão esquerdo, borda direita com o pulmão direito. A parte superior do coração é chamada de base. E a parte inferior, né, projetado à esquerda, é o que nós chamamos de ápice do coração. Então, base do coração é onde está conectado o coração com os vasos sanguíneos, né? O coração ele é um órgão que tem liberdade, ele é um órgão praticamente solto, conectado apenas pelos vasos sanguíneos, né? Ele precisa de fazer uma movimentação por causa da sua contração. Então, o ápice, né, as bordas ali, direita, esquerda, elas são livres, né? O coração está conectado pelos vasos, né? Ali a gente tem a veia cava superior, a aorta e artéria pulmonar, veia pulmonar, que são vasos importantes que conectam o coração. Essa região onde o coração está conectado com os vasos é chamada de base do coração. Beleza? Perguntas? Vamos fazer um intervalinho?